Mas vamos lá, as nossas reflexões de hoje. O tema que nós vamos refletir é sobre o que acontece nesta casa espírita. Eu já vou até direcionar para essa casa espírita no momento em que acontecem as atividades direcionadas a nós encarnados. Esse trabalho foi trazido pelo plano espiritual através da mediunidade do Luiz Antônio Ferraz e foi ditada pelo espírito Antônio Carlos Tonini. E Antônio Carlos Tonini, ele era como nós, um encarnado, ele era um trabalhador de uma casa espírita, e assim que ele desencarnou, que ele já estava apto ao trabalho, ele pediu aos seus benfeitores espirituais, que era uma curiosidade que ele tinha, o que acontece na casa espírita quando nós encarnados, né, estamos trabalhando. E aí eles disseram, então nós vamos te levar a uma casa espírita, não é a casa espírita que ele trabalhava, nós vamos te levar e vai ser uma oportunidade de você divulgar isso para os encarnados. E todo o trabalho de divulgação para nós encarnados, não só encarnados, mas para os desencarnados também, que no plano espiritual tem as bibliotecas, né, em que nós, durante o nosso sono físico, a gente tem acesso enquanto espíritos ligados ao corpo, e os espíritos desencarnados também têm acesso. E toda vez quando vem um livro, uma psicografia, né, uma mensagem, essa mensagem tem uma importância, porque não é à toa que os espíritos vão estar ditando, esclarecendo, trazendo informações, se não é necessário, né? Então, esse trabalho especificamente nos faz refletir do nosso papel, da nossa responsabilidade, mas principalmente da nossa gratidão aos benfeitores espirituais. Que quando aqui estamos, nós vamos observar que a partir do momento que a gente entra dentro de uma casa espírita, nós já estamos recebendo. Então é a partir dessas reflexões que é necessário que a gente faça essas considerações. E de saber, como disse Jesus, quando a gente tem informações, essas informações nos libertam. Então é com esse propósito que nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês esse trabalho do Antônio Carlos Tonini. O computador reiniciou sozinho agora. Não tem problema, eu vou contando. O primeiro slide, se eu não me engano, é o primeiro slide, ele apresenta ali um grupo, uma equipe enorme de espíritos que são os trabalhadores espirituais daquela casa. Ou seja, vamos trazer isso para nós, né? Então, esta casa física, o Centro Espírita Leon Denis, ele tem no plano material os coordenadores, os dirigentes, os responsáveis por cada tarefa. E tem um grupo, né, de trabalhadores. É a mesma coisa no plano espiritual. Então, hoje aqui, né, nós temos a Magda, nós temos a Vandeck, todo um grupo de trabalhadores responsáveis pelas atividades desta casa. No plano espiritual, acontece de forma muito mais ainda organizada e planejada. Então, tem o mentor, o espiritual. Essa casa aqui, ela homenageou o espírito de Leon Denis. Leon Denis, ele acolhe carinhosamente esse carinho, né, esse cuidado que os trabalhadores, principalmente a Magda e a equipe, teve de convidá-lo para ser o responsável por essa casa. Então, Leon Denis, em razão de suas muitas atribuições no plano espiritual, tanto ele quanto a irmã Sheila,
que é responsável pela nossa casa, eles determinam quem será o mentor, o responsável pela casa no plano espiritual. Então a gente vai ver ali, esse é o primeiro slide, né? Passa um pouquinho, porque aí eu já vou continuando aqui. Esse, então era o segundo slide. Então ali a gente está vendo um grupo, uma equipe. Então quando vai acontecer uma tarefa, por exemplo, hoje, que nós estamos aqui reunidos, que vai ter o atendimento fraterno, que temos aqui agora a palestra pública, e em seguida tem os passes, então tem a equipe toda, já se organiza para essas atividades. Então eles estão ali conversando e distribuindo ali as orientações. Agora volta no primeiro, por favor. Então ali a gente tem o Tonini é aquele calvo, né, que está ali mais afastado. Ele está sendo cumprimentado pelo Joel. O Joel é que é o responsável pelaquela casa espírita, é o mentor espiritual daquela casa espírita. E lá logo atrás nós temos o Marcos. O Marcos vai ser o espírito responsável para estar orientando o Tonini. Pode passar. O próximo. Pode passar. Em seguida, o Marcos convida o Tonini para ver uma situação bem peculiar e que acontece naquela casa e que acontece nessa casa também. Então ele traz para o salão principal, esse salão aqui, e mostra que tem atrás, nas laterais, aqui vocês estão vendo aqui, eu esqueci de ver bem aqui, né? E logo aqui também, olha, são dois espíritos, eles são responsáveis por controlar o ambiente. Não são todos os espíritos que são permitidos a entrar nesse ambiente, porque tem muitos espíritos que têm a intenção de transformar esse ambiente num ambiente mais agitado. A gente pode até imaginar nas nossas relações que muitas vezes a gente chega em ambientes públicos e de repente do nada aí acontece um estresse. Então é um ambiente totalmente desprotegido. A gente tem visto, né, através da televisão, muitos ambientes em que, em razão de um fato que acontece ali, já vira uma situação que foge do controle. Então, na casa espírita, não foge do controle, porque tem esses espíritos responsáveis. Eles têm um equipamento que eles adormecem. Por exemplo, se foi permitido algum espírito entrar aqui acompanhando um de nós, por algumas questões, por exemplo, existem obsessões, espíritos que estão colados conosco e que não tem como fazer esse afastamento, porque um nutre o outro, tá? Então, assim, são obsessões mais sérias, mais complexas. Então, são permitidos que esses espíritos entrem para estar junto conosco. Mas só que pode ser que no momento da palestra eles se sentem incomodados e podem querer provocar algum tumulto. Então é nesse momento que esses espíritos ali, eles vão entrar em ação. Eles são cautelosos, eles são fraternos, então eles adormecem. Assim como a gente tem nos hospitais, né, que tem toda os médicos, os enfermeiros chegam e acalmam aquela pessoa, né, aplicando um medicamento. No plano espiritual a coisa acontece de forma mais diferente, é muito mais tranquilo. Então são por vibrações. Então aquelas vibrações, quando alcança aquele espírito, adormece aquele espírito. Vamos lá. Gente, só um minutinho, porque tem um slide aí que ele não está aparecendo, mas eu vou fazer ele aparecer, peraí. Que esse slide ele é bem interessante. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Parece que é este.
Esse aqui não apareceu, tá vendo? Ele tá oculto. Eu tenho que saber ali, desbloquear ele. Ele tá oculto. Dá um pouco. Aqui, ó. Pronto. E tem um outro. Ele não tá aqui. Não tá. É do portal. Ai, que pena. É a segunda vez. Tá bom. Não era esse não, mas pode deixar ele aí que eu vou só. Esse era o primeiro slide em que eles estão chegando na casa espírita. Mas pode passar, porque o segundo é que vai aparecer a frente da casa espírita. Então, na frente da casa espírita tem um portal. E esse portal é um portal de luz. É o que tem aqui, no Leon Denis. Então, antes da gente entrar aqui, tem esse portal de luz. Esse portal de luz é que vai selecionar espiritualmente quem vai entrar na casa. Então, não são todos os espíritos que podem adentrar, como eu disse. Então, a forma que eles têm de serem bloqueados, ela é pela sintonia, pela vibração. Então, aqueles espíritos, eles não conseguem acessar, mas não é porque tem alguma forma de interromper, de dizer você não é bem-vindo, você não entra. É por frequência vibratória. Tá? Esse é o próximo? É anterior, esse ali, ok. Esse ali é a equipe de passe, que eles já estão reunidos na sala. Gente, isso é muito interessante a gente observar, para que quando a gente for para a sala do passe, a gente já vai sabendo como é que a coisa acontece no plano espiritual. Então ali tem a equipe espiritual, toda a equipe que vai trabalhar naquele dia, naquela sala, né? E ali tem dois jarros, tá vendo? São dois espíritos que estão com dois jarros na mão. É uma ânfora. Então ali dentro tem recursos espirituais, tem fluidos da natureza que são colocados ali. Quais fluidos da natureza? Nós temos ali raízes, plantas, até um outro livro que uma mensagem que a gente estava lendo, elas utilizaram, que eu já até comentei aqui, eles precisavam de um tipo de planta para auxiliar uma pessoa que estava na sala de passe, que ia entrar para a sala de passe. E aí eles pediram para ir no supermercado mais próximo e extrair dos saquinhos de chá a essência que eles iam precisar. Então eles já trazem para aquele ambiente todas as essências espirituais necessárias para o atendimento do passe naquele dia. Pode fazer. Tem isso. Ali tem uma equipe que está numa mesa, e quando eu vi essa mesa, eu lembrei logo daquela mesa que fica lá atrás, ali na entrada. Tem vários aparelhos, tá vendo ali? Vários aparelhos. Esses aparelhos que eles vão ser utilizados nas atividades que vão estar acontecendo na casa. Cada um tem uma finalidade. A gente vai ver depois a finalidade de um específico. Só um minutinho, Júlio. Volta ali. Lá atrás tem um que está ajeitando uma tela. Vocês estão vendo? Lá atrás? Isso, Júlio, obrigada. Esse que está ajeitando uma tela, que é também um dos equipamentos utilizados, a gente vai ver qual a função dessa tela. Porque tudo isso, gente, está acontecendo no plano espiritual, tá? Então vamos lá, pode passar, Júlia. Tem esse próximo slide, que que traz com mais proximidade os aparelhos. Ali aquele outro, pode passar. Pode passar. Era esse aí, tá fora de ordem. Ele tá fora de ordem. Volta, passa ele, Júlia. Ele não tá. Esse aí, tá vendo, gente? Esse ali era o primeiro,
que é o portal, a entrada da casa espírita. E ali tá vendo, pode mostrar ali, passar ali, Júlio, isso, que são as vibrações, tá vendo? Magnéticas espirituais, é que não permitem que espíritos que não estejam nessa frequência para entrar na casa, tá? Era esse que eu estava procurando, ele está fora de ordem, né? Tá ok, ali tá ajeitando a tela, pode continuar, que a gente vai falar dessa tela depois, pode passar. Ali tem uma coisa muito interessante, ali tem um encarnado, tá? Um encarnado tocando um violão. Geralmente nas casas espíritas, quando não tem uma pessoa, antes no Leon Denis tinha o coral, né, Tati? Cadê Tati? Tinha um coral que era muito legal, que é para harmonizar o ambiente. Então, assim, antes das atividades, então sempre tem nas casas espíritas. Então, hoje a gente tem a música no som aqui que fica passando para que a gente possa entrar e já estar se harmonizando no ambiente. Nesse momento, a equipe espiritual já nos banha de recursos espirituais próprios para a nossa serenidade, para a nossa harmonia, para a nossa paz interior, para facilitar as absorções, não só do que a gente vai ouvir, mas principalmente espiritual. Então ali já começa todo um trabalho, tá vendo aquela assim, como se fossem umas pétalas de luz caindo? Então ele está cantando e ali, não só ele, mas como todos nós aqui já estamos recebendo. É por isso, gente, cadê a Magda está atendendo, né? Por isso que a Magda pede carinhosamente para não ter muito barulho, muito tumulto, muita conversa quando a gente adentra aqui o ambiente. É porque a gente já está recebendo. E muitas vezes as nossas conversas não são conversas propícias para esse ambiente. Então, quando ela nos chama atenção, nos chama atenção com toda a razão. É porque nesse momento, e não é só para nós que ela chama atenção, trabalhadores, mas também é necessário que nós que estamos aqui assistindo, a gente já tenha essa disciplina mental, de estar aqui com pensamentos elevados, de estar aqui receptivos. Quando, toda vez na hora da prece, em que é pedido, deixe as suas preocupações, os seus pensamentos durante o dia, lá fora, é exatamente por isso, porque se a gente não estar nessa frequência vibratória, a gente não vai receber. A gente vai sair daqui da mesma forma que a gente entrou. E a intenção é completamente outra, é que a gente saia daqui melhor e renovados do que quando a gente entrou. Ali está os benefícios de quem está aqui na frente falando. Eu sempre tive essa certeza que quando eu estou aqui falando, eu estou sendo amparada pelo meu mentor espiritual, esse que me acompanha desde quando eu me comprometi a reencarnar, né? E ele falou, vou estar junto contigo, então a gente está ombro a ombro, lado a lado. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava falando com a minha colega e amiga Cida, que ele já me deu uma divertida, legal. Então, quando a gente tem essa proximidade, a gente ouve, né? Olha, você está pisando na bola, então melhore a postura, mude o padrão vibratório. Então, é nesse momento que a gente está ali, recebendo essas vibrações. É necessário que a gente compreenda que os espíritos não colocam nada na nossa boca que não esteja já nos meus arquivos. Então é necessário que a pessoa que vai fazer uma exposição doutrinária, que ele estude, que ele tenha comprometimento com o que ele vai falar, porque espírito nenhum vai colocar na minha boca o que eu já não tenho nos meus arquivos. Então eles acionam o que eu já tenho.
Então que fica muito mais fácil. Mas assim, não tem nada de falar assim, eu posso estar inspirada pelo meu benfeitor, mas é por coisas que eu já tenho nos meus arquivos. É a mesma coisa que a gente não vai, quando a gente está acessando ali os arquivos do nosso computador, se a gente não tem aquele arquivo lá específico, não adianta a gente procurar que a gente não vai achar. Então é assim que acontece. Esse slide, ele traz ali uma situação muito comum durante as palestras, as exposições doutrinárias. Este livro, toda essa nossa fala está nesse livro Seara do Bem, que foi o livro psicografado. Neste livro conta que essa moça ali de blusa, tá vendo? Vermelha, ali, e tem uma imagem projetada ali, que é ela pensando. Ela está pensando. O expositor está trazendo ali uma situação da necessidade de perdoarmos. Naquele exato momento, ela lembra que durante o dia, na parte da manhã, ela brigou com a mãe. Ela brigou com a mãe, ela saiu muito irritada da casa da mãe, elas duas acabaram se desentendendo. E na hora que o expositor está trazendo esta fala da necessidade de pedir perdão, ela já aciona esse sentimento, tipo assim, eu vou ter que pedir perdão para minha mãe, eu vou ter que me desculpar com ela. Esta é a finalidade de todos nós que aqui estamos, quando a gente está ouvindo uma exposição doutrinária, é da gente fazer reflexões e conexões para a nossa transformação, para a nossa melhoria, para que a gente possa trazer esses ensinamentos e colocar na prática, no dia a dia. Porque ouviu a necessidade, é necessário perdoar, e chega em casa e não perdoa, difícil, né? Fica muito difícil dos benfeitores nos auxiliarem, né? Porque a gente fecha a porta, então aí é complicado. Nesse slide tem aquele senhor ali. O que ele está pensando, gente? O Marcos está mostrando para o Tonini. Olha o pensamento dele. Gente, os espíritos veem nossos pensamentos, tá? Tanto os bons espíritos quanto os espíritos que não são bons. Eles veem o que a gente está pensando. E o que está pensando? Aquele senhor ali está pensando, que é aquela projeção daquela imagem ali. Mostra ali, Júlio, lá no fundo, numa cadeira. Essa ali. O que ele está pensando? No trabalho, exatamente. A exposição está acontecendo, o palestrante está falando, ele não está nem está prestando atenção, porque ele está preocupado com o que aconteceu com ele no trabalho, que é muito comum a gente chegar aqui, né, pela nossa invigilância, e a gente acaba de fato desviando o pensamento, né? Trazendo as nossas preocupações, ansiedades do dia a dia para esse ambiente e que não vai causar nenhum bem a nós. Nesse outro slide, eles estão ali observando, como eles devem estar agora nos observando aqui também, que tem uma senhora ali que ela está, o Tonini, ele preocupa ali, ó, olha o olhar dele, ele está preocupado com o que está acontecendo com aquela senhora. E ele percebe, falou assim, olha ali, em volta dela tem uma energia cinza, escura, que escorre para o tórax dela, ali ó, escorre ali ó. Ele pergunta, Marcos, o que é isso? Isso é gravíssimo. Ela está carregando pensamentos e sentimentos de mágoa, de raiva. Lá eles não descrevem, não falam no livro que é direcionado a quem. Eles não falam. Eles só falam desse sentimento, dessa energia. Então, quando a gente pensa, pensamento é energia. E essa energia, que não é boa, ela escorre. Volta lá, Júlia.
ela escorre ali para o tórax. E aí é onde o Marcos fala com ele assim, é por isso de muitos câncer de mama, de nódulos nas mamas e nos homens na parte do tórax, né? Então essa energia, ela vai, aí o Tonini fala assim, mas ela vai tomar passe, e aí vai ajudar ela? Fala sim, sim, eles vão retirar dela toda essa energia que está acumulada e que pode transformar em doença. Mas é necessário que ela renove os pensamentos, que ela fortaleça seus pensamentos, porque se ela persistir nesses sentimentos, né, nesses pensamentos de raiva, de rancor, de mágoa, de dor, de sofrimento, de não aceitação, ela vai adoecer. Primeiro pega o corpo espiritual para depois o corpo físico. É por isso que a gente adoece. Ali tem, agora nós vamos ver 3 situações. São desses 3 espíritos. Mostra ali pra mim, Júlio, o primeiro ali que a gente já tá vendo, né? Que tá todos 3, esse ali que tá dormindo. Tem um lá de trás que tá apagado, esse. E tem aquela senhora ali com o olho bem pesado. É a senhora ali, de nó de caixa. Isso. Olha os olhos dela, bem pesados. Eles trazem para nós informações necessárias para a nossa postura quando a gente entra aqui na casa espírita. Acontece muitas vezes da gente sentir sono. Então ele traz, são 3 situações. Depois ele vai voltar lá no empresário. Então ele vai falar assim, olha, esse senhor aqui, percebe-se que ele está com um cordão que ali, ó, tá vendo? Ó, esse cordão é um cordão magnético, é o obsessor dele, que está lá fora, que não conseguiu entrar e que faz com que ele adormeça na hora da palestra, apague. Gente, eu já senti isso, é um sono tão gostoso, é uma coisa tão boa que a gente não consegue, de fato, ficar atento, a gente ouvir, a gente apaga. E quando a palestra acaba, a gente acorda. E quando a gente acorda, é assim, vivo, aceso, sabe? Fala assim, meu Deus, como eu dormi nessa palestra. Mas é um sono gostoso, tá? Não é ruim, não. Que é um sono exatamente com esse propósito. São os nossos obsessores que não querem a nossa transformação moral. Eles não querem que a gente absorva informações, conhecimentos para a nossa melhoria. Eles querem a gente extremamente estagnados. Então, não é o caso de ninguém aqui, né, gente? Não é o caso. Tem outra... né, Júlio? O Júlio tá rindo. Tem aquele outro senhor lá atrás, lá, o de paletó azul, lá. Ele está, de fato, cansado. Trabalhou o dia todo. Isso são informações que o Marcos está passando para o Tonini. Fala assim, ele, de fato, ele trabalhou muito pesado hoje. Ele está com o corpo físico dele cansado. Adentra a este ambiente, que tem uma harmonia, uma energia bem acolhedora. Ou seja, ele não resistiu, ele acabou dormindo. Cansaço físico, que eu acho que é o que acontece com a gente, né? E tem a outra situação. Aquela situação ali, do olho pesado, aquela coisa do olho pesado, que a gente tem vontade de colocar alguma coisa assim, gente, eu preciso ficar com esse olho aberto, né? Que a gente tem vontade de colocar um palitinho. O que acontece? Desinteresse. Eu não estou interessada no que a Denise está falando. É apenas desinteresse. Não está ali sob uma ação obsessiva, não é cansaço, mas é desinteresse, né? E o que acontece? Às vezes a gente não é simpático com aquele palestrante, né? Fala assim, não estou afim de ouvir o que ele quer, não. Aí fica com essa coisa pesada, essas pálpebras pesadas. Pode passar, Júlia. Ali é que trouxe ele uma coisa mais aproximada, né? Pode passar. Ali também. Pode passar.
E ali que é aquela situação também que não está ligado porque está preocupado com as coisas que está acontecendo, que aconteceu durante o dia. Ou alguma coisa que ele, uma preocupação. É amanhã que eu tenho que resolver isso, mas eu estou com o pensamento ligado. Pode passar. A tela, lembra da tela? Aquela tela. Muitas vezes, quando a gente inicia o espiritismo, que a gente tem algumas indagações, que a gente fala assim, eles falam, na prece ali foi pedido para que tantos encarnados e desencarnados que estão aqui nesse ambiente, e aí a gente já sabe que tem desencarnado aqui. Muitas vezes a gente chega na cadeira, gente, estou falando isso porque eu já fiz isso, tá? Dá licença. Como se não tivesse um espírito sentado ali. Porque a gente sabe que tem um espírito aqui dentro, né? Vai ver que está sentado naquela cadeira, né? Então eu vou ter que pedir licença. Eu já fiz isso, né? De pedir licença àquele espírito. Mas não é assim que acontece. Os espíritos não ficam sentados nas nossas cadeiras, porque as cadeiras são para nós, os desencarnados. Eles têm um local próprio aqui no salão. E geralmente é lá atrás. Eles fazem, é como se fosse um mezanino. A Margot, que estava assistindo a palestra sábado, ela até disse que era o que, Margot? Ela é um camarote. Camarote. Eles têm um camarote, né, um lugar VIP aqui. E que é essa parte aqui, ó. Ali, atrás, aqui atrás. Não, Júlio, aqui. Essa parte. Ó. Eles estão, então, assistindo a exposição doutrinária. Se nós viemos até aqui buscar alívio para as nossas dores, né? Alívio, orientações para a nossa vida se tornar uma vida mais leve, mais fácil, gente, no mundo espiritual a gente tem que triplicar a quantidade de espíritos que nesse momento estão aqui com os mesmos propósitos. De assistir. Eles vêm, assistem, só pode entrar aqueles que são permitidos, né? Então eles estão ali assistindo. À medida que a gente está falando da parábola de Jesus, da parábola do semeador, que é a função da tela. No plano espiritual, eles colocam já a imagem, porque a imagem fixa, né? A imagem fixa. Então, é trazido para esses espíritos as imagens. E segundo o Tonini, no plano espiritual, eles têm arquivos reais de quando Jesus esteve. Então, é como se a gente estivesse assistindo uma situação que, de fato, olha que bacana, né? Olha que recurso. E ali eles estão, a palestrante está falando e ali eles estão mostrando a tela. Esses aí são daqueles aparelhos, pode passar. Ali a imagem mais próxima do que está projetando na tela. E ali um lugarzinho muito especial dentro de uma casa espírita, que é a evangelização infantil. Ali o Tonini e o Marcos estão vendo a situação real ali dos encarnados. A salinha já está acontecendo a aulinha de evangelização. Marta, fica atenta aí, tá vendo, Marta? Ó, o que está acontecendo? Mas ele fala assim, eu estou vendo que tem atividades também no plano espiritual para crianças e pais. Mostra ali para mim, Júlio, que é do canto. Isso. E aí ele pergunta, por que está acontecendo essa concomitante? Né? E aí ele fala, são convidados a participar da aula de evangelização infantil espíritos, crianças que estão se preparando para reencarnar e pais. E ali tem pais e tem mães, tá vendo ali, ó, que faliram na maternidade e na última encarnação, ou nas últimas encarnações, e que estão sendo preparados para reencarnar. Então elas vão ter que assistir aulinhas de evangelização. Gente, isso não acontece só na casa espírita, não, tá?
é nas igrejas, nos locais onde tem o trabalho de evangelização do ser. E ali, elas estão ali, os espíritos estão ali, ouvindo as atividades que foram programadas e estão ali trabalhando. Então, para reencarnar e ser mãe, está passando por esse processo aí, ó. Principalmente as pessoas que faliram nessa área. Algo bem interessante. Aqui na casa não tem, Marcelo, que é o livro que as pessoas colocam os pedidos. Uma vez eu já falei isso aqui na casa. Ali, gente, tem o livro dos pedidos, de pedidos para os encarnados e pedidos para os desencarnados. Somos nós, né, que gostaríamos de pedir para os nossos. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer um pedido para alguém, um ente querido, foi para meu pai, que estava desencarnado há mais de 12 anos, há mais de 15 anos na época. E ali a gente pede, né, por eles. Mas não é só colocar o nome, é necessário que a pessoa, porque muitas vezes a pessoa assim, coloca meu nome lá, é totalmente diferente de quando alguém que é vinculado àquela pessoa e anota ali o nome e pede ali. Naquele momento que a gente está fazendo isso, a gente está colocando toda a nossa energia, todo o nosso magnetismo, todo o nosso desejo de amparo. E é isso que conta. Porque se alguém fala assim, olha, se alguém pede para colocar um nome e que não coloque todo esse desejo, esse sentimento, escreveu o nomezinho e escreveu, tá? É claro que os benfeitores têm compaixão de nós, né? Mas ali o que acontece? Um daqueles aparelhos que nós vimos ali no início serve para isso. Eles vão ali, ó lá, eles vão trazer, levar consigo, com eles, os pedidos. Isso é muito importante a gente saber, porque a gente vai estar colocando uma energia, quando a gente for colocar ali, e vai ter a certeza que a equipe espiritual dessa casa está acolhendo, né? Então ali é como se fosse é como se fosse um tablet. E nesse tablet tem um aplicativo. Eu até coloco assim, para a gente fazer uma analogia, que hoje a gente sabe que a polícia tem um aplicativo que quando você coloca um celular um próximo do outro, então ele já capta ali as informações daquele celular. Imagina no plano espiritual, né, gente? Como é que a coisa não deve rolar de mais eficiente. Então ali tem o nome da pessoa e a imagem, mas não é da pessoa que é a pessoa que pediu, não é direcionado para quem. Ali aparece a vibração energética de quem colocou ou para quem colocou. Mas naquele ali, eles perceberam que tem o nome da pessoa e tem a foto. Que a gente sabe que isso acontece hoje no Japão, na China, né? Que a gente, essa semana mesmo, eu estava vendo. Para entrar dentro de um edifício, já tem lá como é que chama? Reconhecimento facial. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Passa aí agora, por favor. E ali, o Marcos chega e fala assim, Tonini, essa senhora está aqui. Ela está aqui no salão. E eles vão buscar, vão procurá-la. E ali aproxima dela. E quando aproxima dela, eles vão ver o que ela tá, o que está afligindo ela. Ela está pedindo por um filho que a esposa separou dele e não está permitindo ele acompanhar os filhos. Então tá ali o filho angustiado e mostrando os seus 2 filhos ali logo atrás. Então é que a equipe espiritual vai estar entrando em contato com a situação dessa pessoa para auxiliá-la.
a coisa não é fraca, né? Pode passar, Ju. Ali nós temos a sala de passe. Isso é bem interessante. Essa sala de passe está acontecendo o passe. E tem duas situações ali que eles estão considerando. Essa primeira ali, exatamente, que é na hora que a pessoa entra para a sala do passe, que vai tomar o passe, e ali no momento que a gente está ali dentro daquela sala, e que eles fazem uma prece, né, uma breve oração, justamente para a gente começar a conectar os nossos pensamentos com o plano superior da vida, com o nosso benfeitor, né, trazendo a imagem de Jesus, o que for melhor para cada um de nós. E ali eles percebem que aquele senhor que está sentado ali recebendo paz, ele está preocupado com a situação dele do trabalho. E tem muita gente que sai da casa espírita e fala assim, senti nada. Não sentiu nada porque não estava conectado ali com o ambiente, recebendo, receptivo. E tem uma outra situação, que é aquela dali, que essa senhora, ele fala assim, nossa, ela está fora do corpo. Ela está num padrão tão elevado que ela, de fato, o perispírito dela está fora do corpo. E, gente, vibrações do passe é para o nosso corpo espiritual e que depois é emanado para o nosso corpo físico. Então, há uma necessidade de a gente se preparar para receber o passe, para que os espíritos ali, juntamente com a equipe dos encarnados, possam auxiliar a pessoa na hora do passe. Eu tenho que estar acabando, mas está acabando ali também. A fluidificação das águas. A gente sabe que lá na frente, né, tem ali o espaço, e é nesse espaço que a equipe espiritual vai estar fazendo exatamente ali, a magnetização das águas. Então é necessário que cada um coloque seu nome, mas se esqueceu de colocar o nome, não tem problema, porque na hora que coloca já a garrafa ali, que façam uma prece, que os bons espíritos possam colocar naquela garrafa o medicamento necessário para o meu refazimento físico e espiritual. Então é o meu magnetismo que está ali. E aí eles vão saber que é minha. Mas a gente pede para auxiliar a equipe espiritual, da gente colocar o nome. Já está, nesta casa, acontece o atendimento fraterno após a palestra pública. E aqui não, aqui é concomitante. Então a gente está aqui, está a Magda, a Vandeck, a Tati, uma equipe atendendo, fazendo atendimento fraterno. Como é que acontece esse atendimento fraterno? Eles estão sendo levados lá para aquela sala. Pode passar? Pode passar, isso. E ali o atendente, né, a pessoa, está ali se preparando, que é necessário que a gente se prepare, para que a gente possa entrar na sintonia dos benfeitores. Porque quem é que vai estar nos intuindo, nos inspirando, são os benfeitores. E aí, ele está ali naquele momento recebendo um senhor. A equipe espiritual já está cuidando daquela pessoa que entra para o atendimento fraterno. Então, nesse momento, eles estão observando que esse senhor, ele está com um problema sério nos pulmões. E ali, aquele que está ali próximo do encarnado, passa ali, Júlia, ali, esse ali, ele vai estar intuindo o atendente a procurar um médico. Nesse livro eles colocam, né, que nesse caso eles pedem, peça para ele procurar urgentemente um médico, para que ele possa já descobrir o que é que está acontecendo no corpo físico dele. E ali vem as orientações que a gente faz na hora do atendimento fraterno. É da vigilância do pensamento, é da mudança de postura, é do fortalecimento da energia física e espiritual, é a necessidade da prece, é se preparar para o sono físico. Pode passar, Júlia. E ali tem uma outra situação, porque cada atendimento fraterno, é claro que são situações extremamente subjetivas, né? E o que está acontecendo ali naquele momento? A equipe espiritual já está
já percebeu que ela está sob a influência de um obsessor. Neste caso, quem é esse obsessor? É o ex-marido da vida anterior dela. Ela encarnou, ele ainda está infeliz, insatisfeito e não concordando com a separação. Então, por isso que Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então, é necessário que a gente respeite, se a gente tiver que sair de uma situação, isso em todas as relações, não são só relações afetivas, das nossas relações, que a gente saia com dignidade, não deixando rastro nenhum para trás. Porque nós vamos estar sempre na companhia daqueles que não entendem, não conseguem perdoar. Então é necessário que a gente faça parte da gente para que, na hora que acontece o atendimento fraterno, sim, Júlia, eu sei que já acabou. Na hora que acontece o atendimento fraterno, a equipe espiritual já possa estar auxiliando aquela pessoa, orientando, falando, olha, traz para ela reflexões sobre a responsabilidade de cuidar um do sentimento do outro, de respeitar o outro, para que isso não venha acontecer. Neste caso específico, eles já vão recolher esse irmão e, nesse sentido, eles vão estar orientando ele da necessidade dele perdoar e aceitar a separação. Né? Olha que isso aconteceu em vidas passadas. Agora nós estamos chegando no final, Júlia. Que é a equipe espiritual encerrou, né? Todas as divindades da casa. A equipe espiritual, elas vão para cada um para as suas unidades no plano espiritual. E ali, pode passar outra, Júlia, que é até mais próxima, eles estão levando consigo, tá vendo? Os espíritos que eles convidaram para não estar mais acompanhando os encarnados. Acabou. Nos bastidores espirituais de uma casa espírita. É assim que a coisa acontece. É claro que essa aí é uma situação muito... eles foram condensando, mas a situação é muito mais ampla, é muito maior. Que possamos ter esse sentimento de responsabilidade quando a gente busca uma casa espírita, principalmente tendo a certeza que no momento que a gente está aqui, a gente está sendo cuidado, que a gente já foi acolhido e que a gente já está sendo orientado com todas as nossas necessidades. E que quando a gente sai daqui, que a gente vai para casa, que a gente se prepara para dormir, a equipe espiritual desta casa permanece conosco, nos orientando, nos auxiliando. Gente, é pura gratidão, é o sentimento que a gente tem que ter por essa equipe bacana dessa casa, né? Por essa equipe de encarnados, trabalhadores, fiéis trabalhadores, trabalhadores de última hora, né? Que estão aqui todos os dias trabalhando para a transformação de cada um de nós, pela melhoria de cada um de nós, porque o que Jesus quer de cada um de nós é que a gente se torne pessoas melhores e felizes. É só isso. Obrigada.